Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Estamos no Maio Amarelo, mês de prevenção aos acidentes de trânsito. E para falarmos sobre o tema, recebemos a Larissa Gonzaga, que é diretora institucional da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga. Larissa, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Tá certo, Larissa, vamos falar um pouquinho de trânsito, de prevenção, que é o trabalho da instituição, que a instituição faz já há um bom tempo, que já é uma referência na conscientização dos jovens, mas também, no decorrer aqui da nossa entrevista, trazer algumas novidades da Fundação. Deixa eu começar lhe perguntando o seguinte, a Fundação trata dessa questão todos os dias do ano, mas maio tem um significado especial, que tem um apelo maior, o maio é um mês dedicado a tratar sobre essas questões. Fala um pouquinho, como é que tem sido esse trabalho de vocês? Bom, a gente considera muito importante o Maio Amarelo, mas a gente acredita também que essa campanha tem que ser permanente e não apenas pontual, porque o trânsito está no nosso dia a dia e tem que ser lidado com bastante cuidado a respeito desse tema. Maio também é o mês de aniversário da nossa fundação, então a gente tem geralmente agenda lotada o mês inteiro e é isso. Perfeito, quer dizer, é um mês duplamente especial para a Fundação, por ser o maio de conscientização do trânsito e também de aniversário da Fundação. Sim, exatamente. Há 27 anos, inclusive, estamos fazendo 27 anos de um trabalho sem interrupção, diário, porque a gente acredita que é uma mudança de cultura, E por se tratar que tem que ser feita essa mudança de cultura, é no dia a dia, é um trabalho de formiguinha e constante. E essa questão do trânsito ela é muito importante, Larissa, porque em todos os momentos, desde que a gente sai de casa, nós fazemos parte do trânsito, Seja como pedestre, seja como condutor, ciclista, motociclista, Então a gente está em constante movimento e constantemente fazendo parte do trânsito, Sim, quando a gente abre o portão da nossa casa e pisa na calçada, a gente já faz parte desse trânsito. Quando falas em mudança de cultura, o que tu percebes assim do comportamento das pessoas, no seu modo de agir no trânsito, Tu achas que de repente essa coisa mais da falta de paciência, o que tu percebes assim que tem sido uma das principais causas, de acidentes? Sim, a gente fala muito nessa cultura do herói. O que seria que a gente acha, principalmente os jovens, que são imortais, que nunca vai acontecer nada com a gente. Então e essa cultura também machista que está implícita na nossa sociedade, que o carro significa poder, potência, tanto que quando um homem vai comprar um carro e uma mulher vai comprar um carro, o jeito que o vendedor trata é totalmente diferente, Geralmente para o homem vende aquela coisa de velocidade, o carro é potente, o carro é isso, e a mulher ele já mostra os detalhes, olha só, tem um espelhinho para passar maquiagem, não fala tanto nessa questão de velocidade, de potência. Então é uma cultura que está implícita na nossa sociedade. E é uma questão comportamental, Larissa, assim, que se reflete no dia a dia do trânsito, Seja na paciência com os demais condutores, seja muitas vezes tentando fazer aquela ultrapassagem em local indevido, e isso pode ser fatal. Sim, com certeza, porque é questões de segundos, é um descuido. E a gente tem comentado muito também naquilo que o maior deveria sempre proteger o menor. Perfeito. O ônibus proteger o carro proteger o ciclista proteger o pedestre, e a gente vê que não é assim. Infelizmente, nas nossas ruas e avenidas, basta 5 minutos circulando e a gente vê que o maior não está protegendo o menor. É aquela impaciência, é o motorista de ônibus trancando o carro tentando passar por cima do motoboy, o motociclista, desculpa, acelerando para dar um sustinho no pedestre. Então falta também essa questão de empatia, de proteção e de cuidado com o próximo. Perfeito. Essa é uma palavra fundamental no trânsito, Sim. Um trânsito cada vez mais conturbado aí das grandes cidades, E ter essa colocação no lugar do outro pode ser o diferencial, em algum momento de maior faz toda a estresse diferença. ali, Larissa, fala um pouquinho sobre como é que é o trabalho da Fundação, como é que vocês trabalham, como é que é a abordagem de vocês para poder chegar especialmente nos jovens, como a gente falou aqui inicialmente, desse trato que vocês têm de conscientização, que às vezes uma palavra, e muitas vezes essa palavra salvou muitas vidas, nesses 27 anos aí, Sim. A gente acredita, sobretudo, na educação, É um trabalho educativo, não é? A Fundação não vai impor nada a ninguém, é toda uma construção
Então, por isso que a gente acredita muito no voluntariado. Os nossos voluntários, a grande maioria dos nossos voluntários são jovens, e aquilo que tu falaste, é o jovem falando para jovem. É se colocando no lugar e sempre fazendo campanhas de acolhimento a essas pessoas. Posso dar um exemplo aqui do nosso Motovida, eu entrego encomendas, não entrego a minha vida, que é uma campanha que a gente tem direcionada aos motociclistas, principalmente o nicho dos motoboys. Então a gente vai e aborda eles onde geralmente eles estão parados, que tem uma maior aglomeração desses motoboys, conscientizando eles e dizendo da importância da vida, né? Que sempre tem alguém em casa esperando por eles. De repente, mais devagar, não cruzar um sinal amarelo, muito menos um sinal vermelho, que tem um filho, uma mãe, um irmão esperando por ele em casa. Então, a gente sempre faz essa abordagem mais de acolhimento e que ele se sinta e reflita da importância realmente da vida, que não é... mesmo com os jovens, que não é aquela noite de sexta-feira que ele tem que ir a milhão de carro, beber todas e sair dirigindo, não, que tem milhões de noites para curtir, fazendo ele se sentir importante. E preservação da vida, que é sempre o nosso foco na Fundação, é a preservação da vida no trânsito. Tanto que é o trabalho de vocês do Vida Urgente, né? Sim, é o nosso programa, a Fundação tem o programa Vida Urgente, e dentro desse programa Vida Urgente a gente desenvolve uma série de projetos e ações, mas sempre com foco de preservação da vida no trânsito. Certo. Percebes, Larissa, que nesses 27 anos de atuação, né, da Fundação, que tem tido uma maior conscientização dos jovens, assim, especialmente nessa questão do sair à noite, de ter o motorista da rodada, por essa abordagem, pela essa experiência de vocês avaliam que há um processo evolutivo nessa conscientização? Sim, nós temos plena certeza disso. Infelizmente ou felizmente, é uma campanha que a gente não tem como contabilizar quantas vidas foram salvas, não é mensurável. Mas pelos retornos que a gente recebe, feedback das pessoas, a gente vê o quanto é importante, quantas vidas realmente a gente salvou. Inclusive, quando lá atrás, há 27 anos atrás, quando lançamos o programa Vida Urgente, que a gente fazia uma madrugada viva, que ia nos bares, principais points de Porto Alegre, abordar aquelas pessoas dos riscos de bebida e direção, não tinha nem o Código de Trânsito Brasileiro, não existia ainda, né? Então, a gente sempre foi percursor nesse sentido. E a gente vê por inúmeros relatos, a conversa com essa gurizada, que hoje em dia são adultos, são pais, o quanto houve essa mudança de cultura já. Perfeito, né? E é isso, né? Muitas vezes é uma palavra, né? A conscientização, e por isso a importância também que tu colocaste dos voluntários, né? Porque é o jovem falando para o jovem, na linguagem do jovem, né? Sim, e principalmente quando tu se torna um voluntário, que a Fundação, a gente pode dizer que ao longo da sua história, 20 mil voluntários, quando tu se torna um voluntário, tu vai para a rua, bloco na rua, que a gente chama, fazer essa ação, tu realmente está se apropriando daquela causa, né? Então, é muito mais fácil de tu vestiu a camiseta, tu está levando aquela mensagem para dentro da tua casa, para tua roda de amigos, para os teus colegas. Então, a gente acredita muito nisso. Nesses 27 anos de história aí, né, Larissa, tem alguma questão que tu destacas, assim, alguma passagem assim, que tu lembres agora, assim, sei que é complicado, né, botar essa pergunta, mas é que são muitos relatos, né, que vocês têm, assim, no dia a dia, né, de pessoas que muitas vezes chegam para vocês com questões urgentes, assim, né, de fatos que aconteceram na família e também trazem para vocês a experiência vivida por elas e essa troca também. Alguma coisa que tu lembres, assim, que chamou a atenção nesse tempo todo? São várias, né, mas... Sim, eu acho que principalmente o feedback das pessoas, a gente tem até, já falando de um projeto nosso, que é o Conta Comigo, é um teatro que vai a todas as escolas de educação infantil, a maioria das escolas de educação infantil na cidade de Porto Alegre, e leva essa mensagem, é um teatro bem lúdico para as crianças. Então, isso aí, às vezes a gente está chegando na escola, um professor fala que até hoje, quando toca aquela musiquinha, ele se lembra do teatro e aquilo ali fez ele refletir. Semana passada eu acompanhei a nossa atriz e toda a produção desse espetáculo numa escolinha aqui de Porto Alegre, e a professora nos disse isso, há anos atrás eu assisti, na época era na própria Fundação, e como me tocou aquele teatro. Então, isso não tem preço para nós, né? A gente vê que
que faz sentido para as pessoas. Né? E começando também por crianças, né? Essa educação também na escola, né? Do trânsito, porque muitas vezes as crianças são os multiplicadores, né? São elas que puxam a orelha dos pais, né? Quando vai entrar no carro, sinto, pai, né? Sim, Tem isso também, né? Com certeza, os pais, é o pai que não fica sensibilizado quando a criança entra, pai, põe o cinto, tu não vai dizer não vou pôr, tu fica tocado com aquilo, né? Um pedido de uma criança para um pai, não tem como o pai negar. Certo, e o trabalho basicamente da Fundação é de voluntariado, né, Larissa? Assim, sim, a gente tem o nosso voluntariado que participam de praticamente todos os projetos e ações, e os nossos colaboradores ali, que estão dia a dia na linha de frente. Para quem em algum momento passou desapercebido, né, e viu uma borboleta desenhada no chão ali, né, no asfalto, isso é um trabalho da Vida Urgente também, né, Larissa? Fala um pouquinho sobre essa iniciativa, o que significa, né? Sim, o programa Vida Urgente tem o projeto Vida Urgente Cidadã. E dentro do Vida Urgente Cidadã, essas borboletas que muitas vezes a gente passa na rua e está pintada uma borboleta branca no asfalto, além de chamar a atenção e um alerta que alguém perdeu a vida no trânsito naquele local, também serve para homenagear aqueles que se foram. Então, a gente não sai pintando a borboleta, faleceu alguém em acidente de trânsito, vai lá a Fundação pintar. Não, os próprios pais ligam para a Fundação e pedem essa homenagem. Então, é um alerta silencioso, a gente diz assim, no asfalto, né? Com a intenção essa da pessoa meio diminuir a velocidade, refletir sobre que ali perdeu a vida, alguém perdeu a vida ali, e uma homenagem. É um símbolo, né? É um símbolo para marcar aquele momento ali, né? Sim. Para que que a partir dali também mais vidas sejam salvas, né? Para fazer que o motorista ou o pedestre, quem passar por ele, tenha essa reflexão, né? Sim, exato. E esse nosso grupo de apoio dos pais que perderam seus filhos, né, vítimas de acidente de trânsito, na pandemia foi para o online, a gente criou um grupo online, e com a criação desse grupo online, o projeto se expandiu. Então, a gente estava atendendo pais, inclusive de outros lugares, até de fora do Brasil, e do nosso Brasil, do Nordeste, de outras capitais. E nessa semana, amanhã, terça-feira, a gente inicia com o grupo presencial. A gente não vai abandonar o online, porque como a gente cativou pessoas de fora do estado, né, a gente não vai simplesmente terminar, não, a gente vai continuar. Às quartas-feiras terá o grupo online e às terças-feiras terá o grupo presencial das 19 às 20h30 lá na Fundação. Onde é que fica a Fundação atualmente? A Fundação atualmente é na Rua Botafogo, 918, no Menino Deus. Vamos deixar o site também aqui da Vida Urgente para as pessoas também já poderem se agendando aí e tal, né? Porque é importante, né? O presencial é muito bacana, né? Porque depois da pandemia e tal, né? Todo esse apelo, né? E agora essas são questões bem importantes e traumáticas para algumas pessoas, né? Especialmente os pais, né, que perderam vidas no trânsito, e encontrar e ter aquele apoio olho no olho ali da Fundação, fazendo essa troca de experiência, acolhimento, né? Por isso que é importante. Sim, o presencial é totalmente diferente, inclusive partiu do pedido dos próprios pais a volta do presencial, né? Aquele calor humano. A gente sabe que nada substitui aquele abraço na chegada, aquele abraço na saída. Então, a gente atendendo ao pedido dos pais, o grupo é coordenado por 2 psicólogos voluntários e uma assistente social, que é a nossa colaboradora lá na Fundação. E já temos há anos, inclusive, em parceria com a OPAS e a Organização Mundial de Saúde, nós está previsto para o lançamento, a reedição do Perda Sem Nome, que é uma publicação contando dessa experiência desse grupo de apoio. Importante, né? Importante, que é um abraço, né, que se dá, né, nas famílias, né? Larissa, falaste, a sede está na Botafogo, mas daqui a pouco tem um projeto de mudança também. Sim, essa é a grande novidade, né, para 2023. Após 27 anos da luta, a gente foi reconhecidos pelo prefeito Melo, que agora a gente tem a nossa sede, que vai ser na República, 711, em pleno coração da nossa Cidade Baixa. E nós estamos com grande expectativa que vai ser mais bacana ainda a Fundação ter essa nova casa, agora sua casa própria, né? Que nós, para uma ONG, também é importante sair do aluguel e ir para a sede própria. Estamos na luta, inclusive, de apoiadores que possam, porque a casa exige algumas reformas. Então, estamos na luta
buscando esses apoiadores que possam nos ajudar, seja lá com mão de obra, seja com material de construção. Estamos abertos aí, precisando dessa ajuda da população Então, para a gente fazer a nossa mudança o quanto antes. Perfeito, né? Que daí todo mundo abraça juntos também a fundação. Alguma perspectiva de mudança, previsão, assim, já se trabalha com um prazo? Olha, a gente gostaria o quanto antes, né? né? Mas não temos ainda uma perspectiva. Vai depender muito realmente dessa ajuda dos diversos porto-alegrenses, profissionais, né? Quem quiser ajudar na mão de obra, quem for arquiteto, engenheiro, todos essa gama de profissionais é bem-vindo, né, para fazer esse trabalho voluntário ali também na fundação. E tem também, Larissa, uma exposição, né, que a fundação está trabalhando, né, para esse mês de maio também, né? Fala um pouquinho também sobre como é que vai ser. Sim, nós estamos preparando a exposição Estatística Tem Rosto. É uma exposição que eu considero, e pelo relato de outras pessoas também, bastante impactante. O porquê estatística tem rosto? Porque para muitos, quando sai na mídia, o número de acidentes caiu 0,5%, o número de pedestres atropelados esse mês foi 15%, estou dando exemplos. Estatística, para nós da Fundação Tiago Gonzaga, não é a estatística, não são números frios. Atrás desse número é uma pessoa que faleceu, é uma família, é uma vida. E a gente gostaria que todos enxergassem assim, porque se a gente tiver um acidente só letal esse ano em Porto Alegre, muitos irão comemorar. Que bom, apenas uma pessoa faleceu e perdeu a vida no trânsito. Será assim notícia no mundo inteiro? Uma pessoa só faleceu, só que para aquela família é muito. Se fosse um familiar nosso, se fosse um familiar de vocês que estão aí assistindo, não fica um número frio. A gente não iria comemorar. Se fosse o nosso irmão, o nosso filho, a gente não iria estar comemorando. Então, estatísticas têm rosto. Então, essa exposição são banners com jovens que perderam a vida no trânsito e, ao lado, sonhos que eles teriam, sonhos de cada um. E, ao final, ali diz da exposição, né, que esses sonhos foram interrompidos no meio do caminho. Essa exposição vai estar onde, Larissa? A gente ainda não vamos fazer uma surpresa, claro, não tem ainda... Mas logo iremos divulgar onde vamos dar o pontapé inicial dessa exposição. Certo, mas em maio agora, né? Em maio agora. Pretendemos, inclusive, trazer para a Câmara essa exposição também. Que ótimo. É fundamental, né? Ter esse olhar também, né? Que não são só números, né? São vidas e famílias enlutadas, né? Em função do trânsito, né? Larissa, eu quero te agradecer pela presença aqui no Jornal da Câmara. A palavra à disposição também para o seu recado final. Não, eu que agradeço. E é isso, assim, a frase é clichê, mas vale a pena repetir. A vida é o nosso bem mais precioso. Então, ao sair de casa, a gente faz parte desse trânsito maluco que tem aí fora. E todo cuidado é pouco. E vamos proteger o maior, tem que proteger o menor, sim. Vamos ter mais paciência. Vamos sair com aquilo que a gente tem que voltar para casa. Que na nossa casa está um marido esperando, uma mãe, um filho, um amigo, uma namorada, quem seja, tem alguém esperando por nós. E é importante a gente chegar vivo. Então, às vezes, 2 segundos que a gente perde, não é perder, é a certeza de que nós vamos fazer o nosso melhor no trânsito para chegar com vida e proteger os outros também. Chegar em segurança, né? Diretora institucional da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga, Larissa Gonzaga, muito obrigado mais uma vez pela presença, um ótimo trabalho para a senhora e parabéns a todos que fazem a Fundação Tiago de Moraes Gonzaga. Muito obrigado e se quiserem nos seguir, @VidorGente no Insta, ali a gente coloca todas as novidades. Tá ótimo. Muito bem, o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!